Pessoal, vamos agora encerrar esse assunto de logaritmo, tá? Fazendo aqui a mudança de base. Existem algumas situações em que, para que possamos resolver alguns logaritmos, nós temos que utilizar desse mecanismo da mudança de base. Nós temos a seguinte definição, ó. Se eu tenho um logaritmo de A na base B e quero mudá-lo para a base C, basta que eu faça que o log de A na base B é igual a log de A na base C sobre log de B na base C. Provavelmente, apenas falando assim em termos gerais, soe bem estranho, mas vamos ver aqui um caso concreto. Vamos ver um exemplo. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Foi. Utilizando a mudança para a base 2, calcule o valor de log de 64 na base 4. Bem, eu tenho aqui que calcular o log de 64 na base 4. Eu vou utilizar o conceito de mudança de base. Eu vou colocar isso aqui para a base 2, utilizando a propriedade. O que eu sei? Eu sei que o log de 64 na base 4 pode ir para a base 2 se eu fizer o quê? Se eu pegar o logaritmo do logaritmando na base 2 e dividir pelo logaritmo da base na base 2. Então, isso vai ser igual ao log de 64 na base 2 sobre o log de 4 na base 2. Beleza? Então, aplicando a propriedade que eu acabei de colocar ali em cima, tá? Se eu quero mudar a base, é só eu fazer o logaritmo do logaritmando na base que eu quero, dividido pelo logaritmo da base na base que eu quero. Show de bola. Calculando aqui o nosso logaritmo de 64 na base 2, o que nós temos? Qual é o log de 64 na base 2? Pela definição, aqui eu vou separar, tá? Fazer aqui um apêndice. Deixa eu jogar para cá, ó, aqui do ladinho, aqui, para não atrapalhar. Vou calcular aqui o log de 64 na base 2. Eu sei que log de 64 na base 2 é igual a x. C somente C. C somente C, 2 elevado a x foi igual a 64. Então, nós temos aqui que se 2 elevado a x é igual a 64, nós temos que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a... Bem, fatorando o 64, nós vamos ter 2 elevado a sexta, né? Isso aqui nós já vimos bastante vezes. 2 a 64, fatorado vai dar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Não vou fazer a fatoração porque vocês já são carecas de fazer a fatoração. 64 é igual a 2 a sexta. Uma vez que as bases estão iguais, é só igualar os expoentes. Então, o log de 64 é igual a 6. Pronto. Calculamos o log de 64. Vamos calcular agora o log de 4 na base 2, que vai ser igual a x, c somente c, 2 elevado a x foi igual a 4. Definição de logaritmo, né, gente? Então, eu sei que 2 elevado a x igual a 4... significa que 2 elevado a x é igual... Bem, fatorando 4, nós temos 2 ao quadrado. Então, x só pode ser igual a 2. Ok? Então, eu sei que o log de 64 vale 6 e o log de 4 na base 2 vale 2. Vou substituir aqui agora, voltando lá para o meu caso inicial. No lugar do log de 64 na base 2, eu vou colocar o resultado, que é 6. E no lugar
do log de 4 na base 2, eu coloco 2. E 6 sobre 2 é igual a 3. Então, o log de 64 na base 4, passando para a base 2, nós vamos conseguir calcular o 3 tranquilamente. Esse é um dos exemplos de como podemos utilizar a mudança de base. Tá? Daqui a pouquinho eu coloco mais um exemplo. Valeu?